Queremos ver a tua paz. Queremos ver tua presença. Queremos ter então bem, amado Rei. Então vem, amado Rei. E então vem, amado Rei. E então vem, amado Rei. Shalom, shalom, bom dia, povo lindo, povo santo do Café com Pão. O galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então bora! Bora degustar do maná do céu! Eita! Rosa Oliveira, bom dia, minha filha, seja bem-vinda! Você que está entrando aí no Café com Pão, vai dando um bom dia, uma paz do Senhor para a gente saber que você está aí. E desde já eu peço você para ir lá no nosso canal no YouTube, Café com Pão. Se inscreve lá no nosso canal, assina, ativa lá o sininho. Todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo lá, você vai receber. Daqui a pouco vai ter lá uma pregação do bispo poderosa, vai ter a pregação de ontem lá. Nosso Café com Pão de hoje, daqui a pouquinho, vai estar lá no nosso canal. Então se inscreve, tem muita palavra boa lá para você. E para você compartilhar com outras pessoas que precisam, né? Para serem também abençoadas. Pastora Miltiane, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Eita, aleluia. O povo aí com a gente. Tem mais gente aí. Que bom que você está aqui conosco. Eita, peço você que esteja compartilhando lá pelo canal, tá? Os nossos vídeos, para o nosso canal crescer, para daqui um pouquinho nós podemos fazer as nossas lives lá pelo YouTube, tá bom? Vera Lúcia Xisté, bom dia, querida. Deus abençoe. Que bom tê-la aqui conosco no nosso Café com Pão. E hoje quem vai trazer a palavra do coração de Deus para as nossas vidas é o Bispo Marcos Vieira, que está aqui conosco e vai trazer uma palavra do coração de Deus para você e para mim, amém? Vamos ouvir o Bispo falar conosco nessa manhã. Shalom, povo santo, povo lindo, povo abençoado do Café com Pão. Eu quero compartilhar uma palavra contigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso 18 e 19. Café tá uma delícia. Que diz assim: E de manhã, bem cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Muito bem, eu quero falar da consequência da nossa infrutuosidade e da importância de nós gerarmos frutos ou termos frutos. É uma pregação tremenda, uma palavra muito boa, que nós vamos aqui dar uma resumida nesses poucos minutos que temos para passarmos juntos no início desta manhã. O texto diz que o Nazareno da Galileia estava ali em Betânia, na casa de Lázaro, e logo cedo, logo pela manhã, ele vai sair. Essa semana aqui é a semana que antecede a crucificação, e ele sai da casa de Lázaro, e logo pela manhã ele vai sentir uma pontada no estômago, e ele vai perceber que ele está com fome. Jesus está com fome, e está caminhando com seus 12 discípulos, e naquele caminho lá distante, bem longe, depois de passar por Betfagé,
e antes de subir a encosta do Monte das Oliveiras, lá na estrada, ele vai visualizar uma figueira, um pé de figo. E nessa figueira, ele vai perceber que ela é alta, ela é frondosa, ela é abastada, ela é algo que dá para perceber de longe. E ele observa essa figueira e na cabeça dele, no entendimento dele, ele fala, agora eu resolvi meu problema, né? Vou lá e vou comer um figo. Então já acredito eu, aqui o bispo conjecturando, ele dá uma corrida, acelera o passo, porque ele está com 12 homens atrás dele, né? E acredito eu que se ele chegasse em primeiro ia comer os figos tudo que discípulo come, irmãos. Então ele chega até a figueira e a história diz que ele vai ali na base daquela figueira, na saia daquela figueira, dá uma olhada e nada, ele olha na copa da figueira, olha entre os galhos, ele procura, vasculha suas largas folhas e ele não encontra nada. Ele não encontra nenhum fruto. E o Nazareno da Galileia, ele se aborrece com aquilo, ele levanta as mãos, olha para a figueira e diz, figueira, a partir de hoje, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Imediatamente a figueira secou. E aqui nós aprendemos algo tremendo, que a figueira foi amaldiçoada porque não produzia fruto. E não o contrário. Pensar que não produzir fruto não ter fruto ali na hora é que vai gerar a maldição. Exatamente esse contexto que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã. A consequência da nossa infrutuosidade gera sobre nós maldições. Quando você analisa João capítulo 15 e coaduna junta com esse texto, você observa que o Nazareno ele vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos, estamos enxertados nele, e aquele ramo que está nele, ou pelo menos que diz que está nele, ou pelo menos pensa que está nele, se este que está nele de verdade, de fato, não produzir fruto, ele diz que este ramo será cortado, lançado no fogo e vai queimar. A consequência da nossa infrutuosidade. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que árvore é uma tipologia daqueles que servem ao Senhor. Lá em Isaías, no capítulo 4, se não me falha a memória, Isaías 61, verso 3, o profeta diz que nós somos carvalhais de justiça, plantação de Deus. Daniel 4, que vai usar a tipologia de uma grande árvore para exemplificar a grandeza de um homem. Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, antes tem o teu prazer na lei do Senhor. Este homem é como árvore plantada junto ao ribeiro, que ao tempo certo dá o seu fruto e tudo que ele fizer vai prosperar. E as suas folhas não murcham, é claro. Com isso fica claro para dizer ao seu entendimento, aos seus ouvidos, que nós somos como árvores. Uma das tipologias de nossa existência na Terra é essa, sermos árvores. E aí começa a surgir algumas perguntas. Que tipo de árvore nós somos? E aqui eu quero desqualificar em seu entendimento botânico os diversos tipos e naturezas de árvore e puxar apenas 3 na classificação geral, que seria a árvore frutífera, a árvore que produz frutos bons, frutos ruins e a árvore que não produz. Então, dentro desses 3 tipos de árvore, nós temos dentro da plantação do Senhor. Observe bem, na parábola da figueira, o Dr. Lucas diz que ela estava no meio da vinha e já tinha um bocado de tempo que ela estava ali e não estava produzindo nada. E então o vinhateiro mandou arrancar aquela figueira. E aquele que tomava conta da vinha disse, não, vamos colocar mais adubo aos pés dela 3 anos, para que ela produza. Inclusive a gente tem até uma brincadeira entre nós, né, de que quando as coisas estão ruins é uma possibilidade de você produzir, né, porque você sabe muito bem o que é adubo, o que é o esterco, né. Então quando as coisas vêm, né, o esterco vem no teu pé, não é para você reclamar não, é para você produzir alguma coisa. Quando você estiver na merda, é para você realmente dar frutos, irmãos. É o contrário, as pessoas se comportam de forma diferente, né? Muito bem, na sequência aqui, você já sabe os 3 tipos de árvores que existem. Produz frutos bons, produz frutos ruins e que não produz nada. Qual desses 3 tipos nós somos? A árvore que produz frutos ruins, ela é muito compreensiva, dá para você assim, entender quem são essas pessoas. Está lá em Gálatas 5, nos versos 27 ali, vai falar dos tipos de fruto que a árvore ruim produz, né? Os frutos da carne.
E essa árvore ruim, ela carrega, ela lota, ela está plantada junto com as árvores boas, ela está no meio das árvores boas, só que ela lota de fruto e quando você vai tomar o fruto é ruim, é azedo, é intragável, só produz coisas ruins dentro da igreja. Tem pessoas que são assim, e a Bíblia diz que são joio no meio do trigo, e a Bíblia diz que esse tipo de gente a gente não pode arrancar. Porque o próprio Deus no último dia vai colocar o machado na raiz, vai arrancar e vai lançar no fogo. Não cabe a nós condenarmos esse tipo de postura. Cabe a nós ajudarmos no objetivo de que esta árvore que produz frutos ruins passe a produzir frutos bons. Então, se você é uma árvore uma árvore que produz frutos ruins, está na hora de você começar a produzir algo bom no meio do arraial. Existe também a árvore que não produz nada. Esta é complicada, porque você não sabe o lado dela. Quando a pessoa produz as coisas ruins, você ainda tem como intervir e tentar ajudá-la. Agora, quando a pessoa não produz nada, quando a pessoa realmente não tem uma identidade, a pessoa não tem uma postura definida, ela só está ali ocupando espaço, atrapalhando tanto aquele que faz, mas faz ruim, e aquele que faz o bom. Então essa é perigosa. A árvore que não produz nada no meio do arraial é muito complicado, porque ela não produz nada, ela só suga seiva, ela só atrapalha os dois lados, ela atrapalha até quem é ruim. A árvore que não produz nada dentro do arraial. E as expectativas para ela é complicada, muito complicada. Porque essa daí realmente ela não tem valor algum no nosso meio. E o terceiro tipo de árvore que é você, diga amém. Amém. É a árvore que produz bons frutos. Esta deveria ser, e eu acredito que está se referindo a mim e a você. Nós deveríamos ser pessoas que pudéssemos produzir, ou que venhamos produzir bons frutos no meio do arraial. Porque os nossos frutos nos justificam. Nós não somos conhecidos pela reputação ou por aquilo que tentam nos impor. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós produzimos. Eu glorifico muito a Deus que o princípio do reconhecimento de Deus não se fundamenta naquilo que as pessoas falam, mas se fundamenta naquilo que nós verdadeiramente fazemos. Ou aquilo que nós executamos no nosso dia a dia. Ou aquilo que nós operamos no nosso dia a dia. As pessoas ainda que vivem segundo o padrão do mundo, que ainda vivem segundo o padrão social, elas se perdem no que tange a reputação, aquilo que as pessoas falam de você. E como existem pessoas boas e pessoas ruins, a tendência é elas falarem algo bom e algo ruim. E quando nós analisamos o impacto de uma frase boa e o impacto de uma frase ruim na nossa direção, nós observamos que as frases ruins ou as classificações ruins, a interpretação que as pessoas fazem ao nosso respeito dentro de um contexto de avaliação ruim, esta marca, ela por muitas vezes ela alcança o nosso entendimento e nós absorvemos e acabamos nos comportar assim quando não queremos nos justificar. É claro que isso são reflexos de pessoas que não têm identidade em Deus. Pessoas que realmente ainda não entenderam o que elas são em Deus. Quando você adquire a sua identidade em Deus, quando você adquire a sua identidade de filho em Deus, esse tipo de coisa, ele não te alcança. O que a reputação, ou a determinação, o que falam de você aí fora, não vai impactar a sua vida, porque você sabe quem você é. E não aquilo que eles dizem que você é. Porque os seus frutos te respaldam. Não tem como a figueira produzir abrolho. E o pé de abrolho produzir figos. Não tem lógica. Quem disse isso foi Jesus. Por mais que tentem te depreciar, por mais que tentem argumentar, conjecturar situações ao seu respeito, o que fundamenta, o que te estabiliza, o que faz de você quem você é em Deus, é os seus frutos. Porque a árvore é reconhecida pelos frutos. Não são os seus argumentos, não são os seus discursos. Não é o você cantar bem, não é você dançar bem, não é você pregar bem. É o que você vive. Problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Mas como nós lidamos com esses problemas que faz toda a diferença. Todos nós passamos por desafios. Todos nós passamos por ajustes.
mas como nos comportamos diante desses ajustes, o que produzimos, que tipo de fruto nós produzimos. Isso faz toda a diferença. As pessoas tentam se auto-justificar, algumas pessoas tentam se defender e acabam por assinar a sua clareza condenação. Nós deveríamos viver a intensidade da vida nos preocupando em realmente produzir frutos bons e não tentando justificar para ninguém o nosso plano de existência. Porque quem morreu naquela cruz foi Jesus de Nazaré, não foram as pessoas que nos cercam. A opinião das pessoas, ela é importante para elas. A opinião que você deveria se concentrar tem que ser a de Deus. Tem que ser o que Deus pensa de você. Você tem que ser transparente diante de Deus e entender quem você é em Deus e quem é Deus para você. E você realmente entender que você não vai ser medido por aquilo que as pessoas falam. Você vai ser medido por aquilo que você produz, pelos frutos que você produz. E quando nós entramos nesse cenário, quando nós entramos nesse contexto, nós vamos perceber que a nossa conversão e a nossa ida para a eternidade está intrinsecamente ligado ou juntado a estes tipos de fruto. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela nos revela esse caminho. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 7, nós vamos encontrar o primeiro fruto que nós deveríamos produzir. Quando João Batista está pregando no deserto e aquela multidão vem na direção dele, ele grita: raça de víboras, surucucu para as grandonas, jiboia para as gordinhas, taquinha para as magrinhas. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui começa o desatar do caminho para a eternidade. O tipo de árvore que nós somos e o tipo de fruto que nós produzimos, que vai justificar o tipo de árvore que nós somos. Para a sua conversão, ou para se tornar uma árvore boa, que produz frutos bons, o primeiro fruto que nós deveríamos produzir como servos de Deus é uma vida de arrependimento. Para se produzir uma vida de arrependimento, tem que ter consciência de pecado, tem que ter consciência que erra, tem que ter consciência que falha, porque senão não busca o arrependimento. E aqui choca demais com a realidade da igreja atual em contexto de lideranças. Porque eles, na sua grande maioria, nós líderes, tentamos nos auto-justificar e muitas vezes tentamos nos comportar de uma forma daquilo que nós não somos. Num objetivo de que as pessoas nos vejam e tenham uma impressão positiva ao nosso respeito. Eu acho isso interessante demais, porque a Bíblia diz que nós deveríamos produzir frutos de arrependimento se de fato e verdade queremos alcançar a glória vindoura e não a ira vindoura. Diante dessa situação, diante desse contexto, nós temos que ter em mente que arrependimento é uma consciência constante de que erramos. Techuvá é o termo usado no hebraico para arrependimento. É retornar, é voltar todos os dias. É um autoexame, é reconhecer, é buscar quebrantamento, Salmo 51. É buscar quebrantamento, Romanos 7, 17 a 19. É buscar quebrantamento, Salmo 139. É buscar quebrantamento aqui dentro. É você realmente entender que você falha. E dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, restaura a minha vida. É a oração do publicano e do fariseu. O fariseu religioso olha para o céu e diz: oh, terra, meu Deus, como eu te adoro. E aquele blá 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 todo. E o publicano dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Toma as minhas misérias. Sou homem, sou falho, sou proveniente de erro, sou pecador, preciso ser restaurado. O nome disso é produzir fruto de arrependimento. E esse fruto de arrependimento nos leva a uma conversão genuína, uma mudança de mente, uma mudança de rota. E detalhe, não precisa ir muito longe, a própria Bíblia diz que nós somos um erro. Salmo 51 diz no versículo 5 que nós somos gerados no pecado, em pecado nós somos concebidos. Eclesiastes 7:20 diz que todos nós pecamos. Diz que não existe um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e não peca. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Será que é tão difícil nós admitirmos que precisamos nos arrepender
todos os dias. E outra, se nós não vivemos uma vida de arrependimento, as nossas orações não são ouvidas. Porque se a Bíblia diz, e eu creio que é verdade, que todos nós pecamos, que todos nós estamos sob a condenação, estamos diante da morte, e se a Bíblia afirma isso, eu acredito que isso seja verdade. O que fazer de Isaías 59:2? Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, impedindo que ele vos veja e que ele vos ouça. Então só tem um jeito de nos achegarmos a Deus todos os dias, iniciarmos a nossa vida, a nossa oração, se arrependendo. Deus, estou aqui, sou falho, preciso de conserto, me ajuda, eu quero me achegar aos teus pés, sonda e vê se há em mim algum caminho mau, porque se porventura houver eu quero confessar. Salmo 139, Deus, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Romanos capítulo 7, Salmo 51, Deus dá-me um coração contrito e um espírito quebrantado, ali no verso 17. Então nós temos que ter esses textos em mente e entender que se nós não produzirmos fruto de arrependimento, não seremos salvos, não entraremos no céu. Segundo fruto, que é importante para mim e para você, fruto do Espírito. E aqui é tremendo, porque são um fruto com 9 gomos, e 3 classes de gomos distintas. Quando você começa a estudar sobre isso, isso é maravilhoso na sua vida. O fruto do Espírito é o segundo fruto que nós devemos produzir logo depois que produzirmos o fruto do arrependimento. Antes de você ser cheio, uma plenitude terra, ser batizado aí, falar em mistério, falar em línguas estranhas, você tem que aprender a guardar a sua língua grande dentro da boca. Porque se você não guarda a sua língua grande dentro da boca, mas eu profetizo, mas eu prego, olha o que Jesus diz: naquele dia, muitos dirão, profetizei no teu nome, preguei no teu nome. Mas ele não vai o receber, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Será que não é porque você, ao invés de falar em mistério, não guardou essa língua sua? Fica falando dos outros, comentando da vida dos outros e a pessoa está perto. Se tem um troço que não entra no meu coração, é isso. Como podemos dizer que somos servos de Deus se não respeitamos os nossos semelhantes? Na Tabernáculo, a igreja que eu pastoreio, se alguém fala mal de alguém perto de mim, eu pego o telefone na hora, ligo para a pessoa e falo assim, fulano de tal está falando de você aqui. Pode ser minha esposa, pode ser quem for, é um princípio que eu adotei. E todas as vezes que eu vou tratar qualquer assunto, eu coloco todas as partes presentes. Evito tomar posição a partir de qualquer um, porque isso é postura de liderança medíocre. Uma liderança péssima, infame, demoníaca, toma posição do lado sem ouvir as partes. E uma liderança medíocre se posiciona do lado de quem está certo. Uma liderança sábia, inteligente, sempre vai entender que a culpa é dela. Porque os meus discípulos são reflexos da minha liderança. Então se algum deles errou, a responsabilidade é minha, amigo. Eu é que tenho que assumir esse trem. Então eu sempre faço isso porque eu não concordo com esse negócio de falar de alguém sem a pessoa estar presente. Então o segundo fruto aí é muito importante, o fruto do Espírito. Amor, paz e alegria são os 3 gomos que falam do seu relacionamento com Deus. Se você não tem amor, se você não tem paz com o teu irmão, se você não tem alegria, pode desistir, querido. Você está indo para o inferno e nem está sabendo. Uma pessoa que vive grossa, mal-humorada, rixosa, não sabe se relacionar com as pessoas, não ama seu semelhante, vem dizer para mim que se relaciona com Deus? Tem lógica não, querido. Como é que você pode se relacionar com um homem, com Deus que você não vê, se você não se relaciona com o teu próximo que está do teu lado? 1 João capítulo 4, verso 20. Está escrito assim. Mateus capítulo 5. Quem gosta muito desse texto é minha discípula, a pastora Miltiane, uma líder de excelência. Então, queridos, nós precisamos muito aprender a nos relacionar com Deus. É o primeiro nível de inteligência, a inteligência espiritual. É o bug que está chegando no Brasil. Quando eu comecei a estudar sobre inteligência espiritual, há 5 anos atrás, quando ela chegou na Europa, isso mudou a minha vida. Recebi informações desse bug da inteligência espiritual e agora começou a chegar aqui no nosso país. E assim, com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Segundo nível, segundo classe de gomos do fruto do Espírito. Fidelidade, bondade e benignidade, da forma como você se relaciona com o seu semelhante. E a terceira classe é mansidão, domínio próprio
e temperança, contra essas coisas não há lei. Então a primeira classe de gomos, os 3 gomos, falam do seu relacionamento com Deus, os outros 3 gomos falam do seu relacionamento com seus semelhantes, e os últimos 3 gomos falam do seu relacionamento consigo mesmo. Ter domínio próprio, ser temperado, ser manso. Se nós não produzirmos o fruto do Espírito, também não iremos morar no céu. E seremos taxados de árvore ruim. E a última classe de frutos que a árvore que produz bons frutos tem que produzir é vidas, é alma, é discípulos, é cuidar de pessoas. A ordem de Jesus em Mateus capítulo 28 foi muito simples. Ide por toda a terra e fazei discípulos, batizando-os na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Versão judaica desse texto. Pode conferir lá na Bíblia judaica. Quando você produz verdadeiramente o fruto de arrependimento, você se aproxima de Deus. Agora você produz o fruto do Espírito, agora você é um instrumento nas mãos de Deus. E agora então você está condicionado, habilitado para produzir frutos de vida, alma, provérbios. Porque aquele que ganha alma é sábio, ou sábio é. João capítulo 15. Não foi vós, verso 16, não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros para que vai e o vosso fruto permaneça. E então pedirão o que quiser ao meu Pai que está no céu, e Ele vos fará. Nos versículos anteriores, e nisso sabereis que sois meus discípulos, quando vocês derem muitos frutos. O nosso problema é que hoje nós nos convertemos para o nosso bem-estar. O nosso problema é que hoje nós nos convertemos para a nossa pessoalidade, ou pensamos que nos convertemos, ou achamos que nos convertemos. Estamos abarrotando as igrejas, e as igrejas não está acontecendo mudança. Estamos abarrotando as igrejas e não está havendo uma mudança significativa na nossa estrutura de povo de Deus. Não está havendo crescimento, está havendo inchamento. Porque o convite hoje não é mais para ir morar no céu. O convite hoje é para se ter uma vida boa na terra. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não vai deixar de ser Deus só porque alguém diz que Ele vai fazer. Ele não vai mudar a verdade dele só porque alguém pensa que Ele vai mudar. A realidade é muito simples. Arrependeu, buscou se encher do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito Santo antes de ter a plenitude. Outra coisa que eles confundem muito, né? Batismo, plenitude e fruto do Espírito. São coisas totalmente distintas que as pessoas misturam tudo dentro do seu contexto aí. Ser usado por Deus não significa que você vai morar no céu não, meu irmão. Porque Deus usou até o diabo, Deus usou um jegue, Deus usou uma mula. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer. Ser usado por Deus não significa quesito de salvação. Produzir fruto, sim, é quesito de salvação. Almas, vidas. Se nós não produzirmos, se nós não ganhamos vidas, se nós não cuidamos das pessoas, se nós não discipulamos, se nós realmente não nos entregamos nesse propósito de reino, não manifestamos o reino que está dentro de nós, não vai haver para nós uma possibilidade de salvação. A não ser que você se converta e morra, igual o ladrão da cruz. Ah, bispo, mas o ladrão da cruz foi salvo, ele não ganhou discípulo. É verdade. Senhor Jesus, eu te aceito. E pum, morreu. Não quer produzir fruto? Morre. Vai ser da sorte de se converter e morrer. Aí sim. Aí nós entramos num assunto lógico, né? Um assunto objetivo. Está no leito de morte, antes suspira. Ah, Jesus, eu te recebo. Pum. Aí sim, aí não há responsabilidade em você de galgar o percurso, o caminho da salvação. Não é simples assim não, irmãos. Eu venho trazendo essa série de estudos ao seu coração. Espero que tenha te edificado. Hoje eu estava pensando se pregaria sobre redenção, remissão, regeneração, se pregaria sobre os tipos de vasos que temos dentro da casa do Senhor. Mas essa sobre frutos foi a que encheu meu coração. Eu espero ter ajudado você. Eu espero ter trago uma palavra que edifique a sua vida. Está na hora de nós produzirmos fruto. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito, fruto de vida. Está na hora de sermos uma árvore que produz bons frutos, porque existe a árvore que produz maus frutos e existe a árvore que não produz nada. Que tipo de árvore você é e que tipo de fruto você tem produzido? Beijo no seu coração. Eita, palavra do coração de Deus para nós, amém? Deixa eu ver quem entrou aqui conosco. Rosirene, Vera, Marlon, Alice, Lohane, Adé Luiz. Super beijo pra Diva, nós estamos orando por ela, viu? Que tá aí no hospital.
Tássia, Cleo, pastora Cleildes, Dedé, Prando. Ô, Eita, meu amigo quanto Dedé tempo. Prando. Pastora Rose, lá de Cariacica, Lucas, esposo da Roberta. Queridos, Deus abençoe sua vida. Vai lá no nosso canal, Café com Pão, se inscreve lá, ativa o sininho, compartilha por lá que as pessoas estão sendo abençoadas através das ministrações. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai, na beleza da tua santidade. Nos apresentamos a ti. Te pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Deus, a produzir frutos bons, frutos, Senhor, de arrependimento. Ajuda-nos a produzir almas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que nós tenhamos um dia de paz, poder e provisão. Em nome de Jesus, que esta semana seja toda na tua presença. Amém e amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. E até amanhã, se o bom Deus permitir, no nosso Café com Pão. Super beijo para você!